Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! E chegamos para falar muito do Santos Futebol Clube, que empatou ontem na Vila Belmiro, 1-1 contra a Ferroviária. Teve a reestreia do Sabino jogando pelo Santos. O Santos que em 2 jogos marcou 2 pontos no Campeonato Paulista e agora enfrenta o São Paulo no próximo final de semana, com transmissão ao vivo da varanda mais famosa do Brasil. Vamos projetar o clássico do próximo final de semana. Você vai saber aqui a provável escalação de Santos contra o São Paulo e também vamos falar muito do jogo de ontem, do Sabino, do Ivonei e também de 2 jogadores que a torcida do Santos tá preocupada, não aguenta mais ver jogar no Santos Futebol Clube, que é o Thailson e o Arthur Gomes. Você vai saber a minha opinião sobre esses 2 jogadores no jogo de ontem. E varandeiros, antes de começar a falar desses temas, eu gostaria de pedir para que você também participe da campanha de um sorteio de uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. A campanha tá lá no nosso Instagram, hein? Vai lá, curte a página oficial, curte a foto oficial dessa campanha e marque 3 perfis. Automaticamente você está participando do sorteio que vai acontecer ainda hoje na live das 20h30. Varandeiros, e o jogo de ontem? O Santos somente empatou contra a Ferroviária 1-1, gol de Sabino no primeiro tempo, de cabeça, uma bela cobrança de falta do Ivonei e o Sabino abriu o marcador para o Santos. No segundo tempo, a Ferroviária empatou o jogo, uma falha do Balieiro e a Ferroviária acabou empatando com o atacante Felipe Marques. Agora, o jogo de ontem, na minha opinião, eu divido o primeiro do segundo tempo. O primeiro tempo gostei demais do Santos, muito bem organizado em campo. Tecnicamente não foi primoroso não, mas jogou um bom primeiro tempo, com muita vontade, deixando poucos espaços para a Ferroviária e o Santos saiu ganhando o primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos me parece ter cansado um pouco, faltou perna para os jogadores. E aí um ponto importante, o Marcelo Fernandes mudou demais. Um time que já estava desconfigurado, né? Que já estava com muitos garotos da base. O Marcelo Fernandes fez muitas alterações no segundo tempo, o que desconfigurou ainda mais o sistema tático do Santos dentro de campo. E aí o Santos se perdeu no segundo tempo, fez um segundo tempo muito ruim o Santos e poderia inclusive até ter perdido o jogo para a Ferroviária no jogo de ontem. Mas eu gostei muito de 4 jogadores ontem do Santos Futebol Clube. O primeiro deles é o Sabino, Sabinão da massa, o zagueiro que sabe zagueirar. O zagueiro que joga firme, joga na bola, um zagueiro do raiz, né? Aquele zagueiro antigo. Fazia muito tempo que eu não vi um zagueiro jogando de forma séria, objetiva, e o Sabino mostrou isso muito bem. É um zagueiro que é muito bom na bola aérea, uma deficiência do Santos Futebol Clube em 2020, né, que tomou muitos gols de bola aérea. O Sabino tem essa qualidade, inclusive chegando na frente também. O Sabino é um zagueiro goleador, além de ser firme atrás, também é goleador quando sobe ao ataque. Bom jogador. Ótima reestreia do Sabino pelo Santos Futebol Clube. Um outro jogador que eu gostei muito foi o Ivonei. Garoto da base, que personalidade mostrou o Ivonei. Para a bola, levanta a cabeça, vira o jogo, praticamente não erra passe e bate muito bem na bola, inclusive com belas cobranças de escanteio e também de falta. O Ivonei muito bem no jogo de hoje. Acho que é um jogador que precisa ser avaliado com muito carinho pelo técnico Ariel Roland e deve compor, na minha opinião, o grupo de cima do Santos Futebol Clube. Outro jogador que eu gostei foi o Ângelo do lado direito e também o Alanzinho. O Ângelo ontem foi muito bem, não tinha ido bem contra o Santo André, tem muita personalidade, é arisco, vai pra cima, é habilidoso, teve grandes oportunidades no jogo de ontem e realmente deu muito trabalho para a defesa da Ferroviária. Agora, precisa em alguns momentos soltar mais a bola. Parece individualista demais em alguns momentos o Ângelo, mas isso é questão de tempo para o garoto se aprimorar. Do lado esquerdo, gostei muito do Alanzinho, é um jogador veloz, também é arisco, vai para cima, tem personalidade, no 1-1 é difícil parar o Alanzinho, é muito bom jogador, gostei muito, eu quero ver mais o Alanzinho jogando no Santos Futebol Clube, é muito bom jogador. Aí, você deve estar me perguntando, Marcão, você falou de 4 jogadores e não falou ainda do Arthur Gomes e nem do Thailson. Explico. Por que eu não falei do Arthur Gomes, o falso 9 no jogo de ontem?
Porque o Arthur Gomes não jogou nada, meus amigos. O Arthur Gomes não jogou nada mais uma vez, meus amigos. O Arthur Gomes não se achou em campo desde o início, né? Ele jogou ali como falso 9, mas não conseguiu fazer bem essa função, como fez o Jean Mota no último jogo, como faz o Caio Jorge. O Arthur Gomes não se achou em campo e realmente foi um jogador inoperante, um jogador nulo para o Santos Futebol Clube. E aí fica mais uma vez a pergunta, né? Até quando nós iremos aguentar o Arthur Gomes no time titular ou tendo novas oportunidades? Claramente, todo jogador que entra é melhor do que o Arthur Gomes, que inclusive ontem, mais uma vez, foi substituído, né? Eu acho que é o momento também de poupar o jogador, né? A torcida está caindo matando em cima do Arthur Gomes, é o momento de poupar o jogador, empresta o Arthur Gomes, deixa ele ganhar mais rodagem, maior experiência, vamos ver se ele é tudo isso mesmo, né? Jogando em outro clube. Acho que é o momento de o Santos atuar de forma mais inteligente. O Arthur Gomes já teve quantas oportunidades no Santos Futebol Clube? E o que ele entregou? Qual foi o resultado que o Arthur Gomes deu para o Santos em todo esse período? Praticamente nada. Então é o momento de alguém da comissão técnica, né? E o Marcelo Fernandes, talvez por isso não seja o técnico do principal, porque falta um pouco mais de atitude para ele. Ontem ele escalou mais uma vez o Arthur Gomes, o Thailson. Eu acho que não tem mais que dar oportunidade para esses jogadores no time principal. Essa é minha opinião e eu tenho certeza que 99% dos torcedores santistas concordam comigo. Quanto ao Thailson, um jogador que tentou fazer ali a mesma função do Lucas Braga, mas totalmente perdido. O Santos jogou com um jogador a menos, né? O Arthur Gomes ainda correu, ainda tentou buscar o jogo, cavou algumas faltas, tentou alguns arremates para o gol, mas o Thailson totalmente inoperante. Mais um jogo do Thailson que ele não vê a cor da bola. Era de fato um telespectador que estava dentro de campo, o Thailson ontem. Não viu a cor da bola, o Santos jogou com um jogador a menos durante todo o primeiro tempo. O Thailson acabou sendo substituído no segundo tempo, mas é outro jogador que em todos os testes que ele já fez no Santos Futebol Clube, ele não foi bem, né? Então não adianta ficar encobrindo esse tipo de situação. É preciso que o Santos faça uma avaliação mais criteriosa, principalmente de jogadores que já estão há bastante tempo tendo oportunidade e não conseguem provar que merecem uma titularidade. Bom, jogo de ontem, placar razoável, 1-1, não era o placar esperado, mas o Santos empata na Vila Belmiro e vai jogar contra o São Paulo no próximo sábado, buscando 3 pontos. O São Paulo que ganhou ontem da Inter de Limeira 3-0. Bom, qual será o provável time do Santos para o jogo contra o São Paulo no Morumbi? Para quem não acompanhou a live de ontem, para quem não acompanhou a transmissão, eu falei um pouquinho sobre a metodologia do Ariel Roland, que ele separou o Santos em 3 grupos. O grupo A, né? O grupo 1 é o time que ele vai de fato contar para ser titular do Santos Futebol Clube, né? Normalmente são os relacionados para os grandes jogos. Esse é o grupo 1, aquele grupo que ele vai contar que pode ser titular ou estar na reserva. O grupo 2 é o time B do Santos. O time B do Santos é o grupo 2, que vai ser treinado por Marcelo Fernandes. E o grupo 3 é o Sub-23, que é o grupo do Edinho, filho do Rei Pelé. Então o Santos vai ser dividido em 3 grupos de treinamentos. E o grupo A é do Ariel Roland, grupo B do Marcelo Fernandes e grupo 3 é do Edinho, filho do Rei Pelé. Bom, subiram para o grupo A o Jean Mota, o Kaique Fernandes, o Sandro e também o Gabriel Pirani. Todos esses jogadores devem estar relacionados para o jogo contra o São Paulo. Uma provável escalação do Santos para o jogo contra o São Paulo no final de semana é João Paulo no gol, Sandro na direita, Kaique Fernandes, que o Ariel Roland gostou demais, jogando como zagueiro do lado direito, Luan Pérez do lado esquerdo, né, zagueiro do lado esquerdo, e Felipe Jonathan voltando ao time, lateral esquerdo. No meio-campo, Alisson, Sandri e Gabriel Pirani. Tá aí, Gabriel Pirani deve ser titular contra o São Paulo no próximo final de semana. Do lado direito vai jogar o Lucas Braga, do lado esquerdo vai jogar o Jean Mota e de falso 9, do lado esquerdo vai jogar o Soteldo e de falso 9 deve jogar o Jean Mota no clássico do próximo final de semana contra o São Paulo. E aí, varandeiros, gostou da provável escalação do Santos contra o São Paulo no final de semana? Deixa aí nos comentários e curte muito esse vídeo do Varanda Futebol Debate. Para mim,
É uma boa escalação. Esse Gabriel Pirani tem muita qualidade, hein? Tem muita qualidade o Gabriel Pirani. Acho que o Jean Mota merece sim outras oportunidades. Não acho que o Jean Mota tem condições técnicas para ser titular do Santos, mas eu acho que ele pode sim compor o elenco do Ariel Roland. É um jogador polivalente, é um jogador que joga em várias posições. Isso é muito importante para um técnico que pensa de forma moderna, né? O Ariel Roland é um técnico muito versátil. Ele vai de fato tentar várias alternativas. Essas são as características do Ariel Roland, novo treinador do Santos. E aí o Jean Mota pode se encaixar muito bem. Vale lembrar que o Jean Mota joga de lateral, o Jean Mota sabe fazer o meio-campo, o Jean Mota muitas vezes atua de meia e também pode jogar de falso 9, ou seja, é um jogador versátil. Independente da qualidade técnica dele, que não é um primor tecnicamente, mas é um jogador muito importante na composição de um elenco. Varandeiros, é isso! Encontro marcado com todos vocês, 20 horas e 30 minutos para a live mais eletrizante da web. Você vai saber tudo do Santos Futebol Clube. Um grande abraço e até às 20 horas e 30 minutos. Valeu, galera. Um abraço. Tchau!